Queridos amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos então iniciar essa manhã de domingo de uma maneira muito gostosa, porque nós estamos recebendo hoje para o nosso curso mensal, sempre no segundo domingo de cada mês, o expositor Donizete Pinheiro, escritor, palestrante espírita, que frequenta o grupo espírita Jesus de Nazaré, mas está nos ajudando aqui mensalmente com um curso sobre questões atuais, sobre a família moderna, e hoje nós vamos conversar sobre violência doméstica. E antes de passar para a Cris, para que ela faça a prece inicial para nós, gostaria de sugerir para vocês esse livro do expositor, Gestão de Crises Emocionais. Vale a pena e tem a ver um pouco com o tema de hoje, não é, Donizete? Bom dia, amor e paz, irmãos e irmãs. Uma alegria imensa. Agradeço o convite e gostaríamos de refletir sobre esse tema, violência doméstica, porque é um tema de ontem e é um tema de hoje. Está presente em nossas vidas, internamente e também em atos exteriores. A violência, ela tem vários nuances, de tal maneira que, às vezes, nós não nos achamos violentos, mas que ainda carregamos a nossa agressividade interna. Por isso é importante nós estarmos conversando a respeito disso, para que a gente possa alcançar cada vez mais a pureza espiritual, sentimentos melhores. Vamos falar um pouquinho das vítimas da violência. Em geral, nós ouvimos falar que as vítimas são as mulheres, as crianças, os pais e os idosos. Em geral, esse grupo de pessoas compõe a grande queixa das violências que acontecem no interior dos lares. E as estatísticas, elas apresentam, ano após ano, um aumento. E mesmo neste ano, durante a pandemia, quando nós imaginávamos que a violência iria diminuir, na verdade, acabou aumentando. Talvez porque a família permaneceu mais tempo reunida dentro de casa e os conflitos aumentaram. A raiva foi colocada para fora. Então, é um assunto que nós precisamos estar atentos, refletindo, não só quando nós vemos a violência dos outros, mas para pensarmos se nós ainda não carregamos algum tipo de violência interior, de agressividade. Nós entendemos muito disso, porque a nossa trajetória espiritual é uma trajetória do instinto, é uma trajetória da agressividade, do tomar pela força. E sabemos muito pouco a respeito da brandura, da mansuetude, que são virtudes que Jesus recomendou para todos nós. Por que nós somos violentos? Quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, nos itens 100 e seguintes, Kardec nos apresenta a classificação dos espíritos. E ali, na terceira ordem, Kardec vai se referir aos espíritos inferiores. E na classe dos impuros, vamos ter a descrição desses espíritos. Kardec fala que entre os espíritos inferiores, os impuros, a predominância da matéria sobre o espírito. São propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, que nos interessa aí, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo. São ignorantes, orgulhosos, egoístas, com todas as paixões que lhes são consequentes.
são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social. E nós observamos que a violência, ela alcança todas as categorias sociais, os mais humildes, o que nós chamamos de classe média, e também as classes mais poderosas, as classes mais ricas. Todas as criaturas estão sujeitas à manifestação da agressividade e da violência. Ninguém escapa dessa possibilidade enquanto não conseguir dominar as suas más inclinações, desenvolver a mansuetude. De tal maneira que, se nós nos percebemos agressivos, cruéis, violentos, é porque nós ainda estamos incluídos nessas categorias de espíritos impuros, de categorias de espíritos inferiores. Portanto, se nós estamos querendo evoluir, e este é o convite da doutrina espírita, devemos trabalhar a nossa intimidade para nos tornarmos mais mansos, mais brandos. Por isso a importância de nós estarmos estudando. Muitas vezes podemos pensar, eu não agrido ninguém, eu não mato ninguém. Tá, mas a violência, ela possui vários degraus ou vários graus. Aí, como nós queremos nos purificar, devemos evitar qualquer tipo de agressividade. Joana de Ângeles, nesse livro Conflitos Existenciais, diz assim: ser agressivo é uma característica da personalidade inferior, moldada em diversas reencarnações, quando o instinto de conservação preponderava e impelia o indivíduo a reagir contra os semelhantes, mesmo dentro do próprio clã, quer dizer, da própria tribo, da própria família. A agressividade tem origens nos nossos instintos, desde lá quando nós éramos espíritos primitivos. E essa afirmação de Joana está conforme também Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele faz um estudo sobre o bem e o mal, apresentando que o mal também tem origem no instinto de conservação, de preservação da vida. Agredir para não ser agredido, agredir para poder ficar com o alimento, para defender o alimento. Essa agressividade que nós trazemos internamente é algo que vem lá de muitas vidas passadas, em que nós utilizamos da força da violência para conseguirmos o que nós queríamos. E então, a pessoa violenta, não aceitando ser contrariada, que tem a ver com o egoísmo e o orgulho, porque o egoísta e o orgulhoso, ele se acha o centro do universo e que deve ser atendido em todas as suas necessidades, ele reage de forma agressiva ou reage e emprega todos os meios de que dispõe. Pode ser a força, o poder, a astúcia ou o dinheiro. Então, para ter o que ele quer, seja coisas, ou pessoas, ou poder, ou então derramar o seu ódio através da revolta, da rebeldia, do ódio, por não alcançar aquilo que ele realmente desejava. O que é a violência? A Lei Maria da Penha, ela, embora seja uma lei que veio para proteger as mulheres, ela nos apresenta, no artigo 7º, uma descrição, o leque daquilo que é considerado como uma violência. Ali nós vamos encontrar a violência física, que é aquela que nós mais conhecemos, aquela que impressiona mais, aquela que fisicamente machuca mais, que deixa marcas, mas tem também a violência sexual contra crianças, contra jovens, contra também a própria mulher, porque a esposa que é compelida a atos sexuais
contra a própria vontade, é uma violência e é considerado, inclusive, um estupro, né? Quando o marido obriga a mulher a ter um ato sexual que ela não deseja. A violência patrimonial, quando se subtrai os bens, os valores de alguém do círculo familiar. Por exemplo, filhos que se apropriam de pensões, de aposentadorias dos próprios pais. O marido que obriga a mulher a entregar nas suas mãos o salário que ela recebe. Então, há várias formas também de nós violentarmos o outro nas questões financeiras, patrimoniais. A violência moral com relação à honra do outro, com calúnia, difamação, injúrias contra a personalidade, são formas também de nós estarmos prejudicando o outro com a nossa agressividade. Mas nós queremos trazer para vocês sobre a violência psicológica. E é muito interessante porque a gente às vezes não para pensar nisso, e tem muito a ver com a conduta que o Evangelho pede para nós. Porque, como nós queremos evoluir moralmente, espiritualmente, nós precisamos entender todas as atitudes que nós temos, desde as mais simples, mas que também acabam provocando um constrangimento, um dano para o outro. Então, eu fiz questão aqui de anotar todas as situações relativas à violência psicológica, para a gente perceber se nós não estamos aí incluídos nessas sutilezas do que seja essa agressividade psicológica. Olha só, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante, vejamos as ações aí, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Quer dizer, praticamente, né, qualquer forma de constrangimento da vontade do outro, da ação do outro dentro do lar, é uma forma de violência psicológica. Por exemplo, o marido que diz para a mulher que ela não pode sair com aquela roupa. É uma forma de violência. Ele não é obrigado a viver com ela, mas não pode impedir que ela seja o que ela deseja ser. Impedir, por exemplo, a mulher ou o filho de ir a uma igreja, ao centro espírita. São formas de violência. Dizer para o filho, você é um burro, você é um ignorante, você não aprende. É uma forma de humilhação. Trancar o filho dentro de casa, ou a esposa dentro de casa, uma forma de violência, porque vai contra a liberdade física, a liberdade de consciência, e vai contra a honra, a autoestima da personalidade. Então, muitas vezes, nós estamos aí tendo atitudes que nós achamos que faz parte da nossa convivência, mas que extrapolam os limites do respeito ao nosso próximo. E aí nós vamos ver que essa descrição que está na lei humana,
que aos poucos vai se adequando à lei espiritual, está conforme Jesus, anotado no Evangelho de Mateus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação do juízo. Ou seja, só o fato de eu ter raiva, ódio contra o semelhante, já é uma forma de violência. E ele acrescenta: aquele que disser a seu irmão, raca, que é uma palavra de desprezo, merecerá ser condenado pelo conselho, que é o grupo de sacerdotes ali da comunidade, ou de anciães da comunidade. E que aquele que lhe disser, és louco, que é uma forma de humilhação, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, as expressões de Jesus, que às vezes são, muitas vezes, bastante, assim, fortes, é no sentido de que nós temos que buscar o máximo de aperfeiçoamento que a lei nos pede. Porque a lei de Deus, a lei natural, é a lei do bem. Qualquer atitude contrária ao bem é uma violação, é uma agressividade contra o próximo e uma violação à lei de Deus. Além disso, vamos lembrar o convite incessante de Jesus para que nós conquistemos as virtudes brandura, mansuetude e pacificação. Bem-aventurados são aqueles brandos, porque possuirão a terra, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E Allan Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ao comentar sobre isso, diz: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Muitas vezes, os pais mais endurecidos, mais materialistas, eles acabam orientando seus filhos a não levarem desaforo para casa nas escolas, a reagirem diante de qualquer ofensa, a mostrar que são homens e que, portanto, podem se valer da briga, da raiva, da violência para defenderem-se. É um costume machista que ainda nós trazemos do passado, em que a violência é a forma de resolvermos todos os nossos problemas. Mas o cristão, por consequência, o espírita, é convidado a se tornar cada vez mais brando, manso, o que não significa covarde, o que é totalmente diferente. Jesus era brando, mas não era covarde. Ele enfrentava a oposição, os mentirosos, os fariseus, com galhardia, né, com firmeza, mas não era agressivo, não era violento. O que nos interessa dentro do tema é a violência em família. E nós todos desejamos que a nossa família seja uma família ligada por laços amorosos, de respeito, companheirismo, carinho e amparo mútuo. Todo mundo tem uma família para viver bem, para viver em paz, para se apoiar uns aos outros. Esse é o ideal, essa é a nossa busca. No entanto, a realidade mostra que não é bem assim. Grande número das violências, das agressões, dos conflitos, acontece justamente entre os familiares, aqueles que estão próximos, aqueles que muitas vezes têm, inclusive, laços de fraternidade, que se gostam, o marido, a mulher, o pai, o filho, a filha, e que estão dentro do mesmo teto, e que têm sentimentos uns pelos outros, mas diante de certas dificuldades, de certos conflitos, de certas contrariedades,
acabam desaguando a contrariedade na forma agressiva. E é isso que nós temos que refletir para justamente não magoarmos, não ferirmos as pessoas que nós amamos. Porque nós estamos convivendo com elas e vamos conviver e precisamos uns dos outros. Estamos juntos não é por acaso. E Allan Kardec, no capítulo 14, vai falar sobre que os que encarnam numa família, ele vai falar dos laços espirituais, os laços corporais, né? Sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, em geral, os que estão numa família têm vinculações afetivas, têm alguma simpatia um pelo outro, de tal maneira que se atraem para a convivência, né? Mas também acontece um ou outro dentro da família que é como se fosse a ovelha negra, aquele que normalmente gera conflitos, é o mais necessitado de atenção. Então, espíritos antipáticos muitas vezes estão no lar, frutos de ocorrências do passado, e que estão juntos exatamente para que transformem os sentimentos em algo positivo, em algo bom. Para todo mundo ali, no caso, é uma provação, é uma forma de reajustamento. E nós devemos buscar essa reconciliação, esse entendimento. Se o processo educativo não foi bastante eficiente, se não houve maior esforço dos familiares na tolerância e no perdão, são as más tendências que irão falar mais alto, transbordando nas mais variadas formas de violência doméstica. Ou seja, os pais, em especial, devem trabalhar as questões da afinidade, da fraternidade, da solidariedade, enfim, do amor, na primeira infância, para auxiliar a transformar os sentimentos, a antipatia que muitas vezes nós trazemos do passado, moldando uma nova relação, um novo caráter, para que aquelas desavenças, aquelas ressalvas do passado possam ser diluídas pelo amor. Porque se isso não acontece na primeira infância, ou no máximo até a adolescência, óbvio que o espírito, recobrando as suas possibilidades espirituais, o seu caráter, vai acrescentar mais rebeldia, acrescentar mais inclinação para o conflito. E fica muito mais difícil nós vivermos num clima de paz interior no lar. E a violência, a agressão, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, marido contra marido, marido contra mulher, vai resultar em até morte, ou separações, ou afastamentos interiores. A raiva, o ciúme, a concupiscência e o desequilíbrio mental enceguecem e comandam a criatura, impedindo que a razão prepondere e sustente suas atitudes infelizes. Então, são esses os sentimentos que, evangelicamente, precisamos estar trabalhando para conseguirmos conviver com as pessoas, especialmente no lar, de maneira respeitosa, de maneira fraternal, em paz uns com os outros, né? E são sentimentos muito comuns na nossa personalidade, porque nós ainda estamos buscando nas coisas e nas pessoas motivo para os nossos prazeres, motivos para a nossa felicidade. E muitos acham isso normal, fruto da ignorância. E a ignorância leva muitos à crença de que sua atitude é justificável como única ou melhor forma de educação, correção e proteção, não a considerando violência. É muito comum nós encontrarmos pais que justificam o abuso contra os filhos, a agressividade, a reclusão, como forma de educação.
dizendo, inclusive, eu aprendi assim com meu pai, eu fui educado assim pelo meu pai, e me tornei uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e acha que isso é válido. Ou seja, usar da violência, do constrangimento contra a pessoa, como forma de educar, seja em relação aos filhos, ou seja em relação ao companheiro ou à companheira. Nenhum tipo de sentimento inferior pode justificar nós constrangermos as pessoas à nossa vontade, né? Pela raiva, pelo ciúme ou pela cobiça em relação àquilo que nós desejamos. Lázaro, o espírito Lázaro, tem uma mensagem que diz assim: outros são covardes e falsos brandos. Tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar a de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acho que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Então, muitas vezes, o empregado que é humilhado pelo patrão chega em casa nervoso e vai descontar a sua raiva nos filhos, no cachorrinho, na mulher, né? Ou em qualquer pessoa que está subordinada à sua autoridade dentro da família, né? A sua ação mais dominadora dentro da família. Então, no fundo mesmo, são covardes, são medrosos, que, oprimidos pela sociedade, acabam, de alguma maneira, descontando no próximo, mais próximo, a sua revolta interior, a sua raiva contra a vida. A opressão de qualquer natureza é constrangedora e geradora de ódio nas vítimas, que poderão igualmente desenvolver o desejo de vingança, que colocarão em prática quando do limite do suportável, acarretando fugas ou crimes graves e cruéis. Ou seja, ninguém suporta o sofrimento por muito tempo. Ninguém suporta a opressão por muito tempo. Chegará o momento em que a vítima poderá, no momento também de revolta, de raiva e de rebelião, de limite, reagir de forma agressiva, ou levando a uma separação, ou levando mesmo à morte. Nós, na nossa experiência judiciária, tivemos muitos casos nesse sentido. Por exemplo, de mulher que, sendo vítima de agressão do marido durante muito tempo, acabou se valendo de uma oportunidade de fraqueza do marido para matá-lo. Por quê? Porque é o limite das forças, é o limite da razão, do bom senso, do controle das emoções. Então, essa opressão que muitas vezes nós exercemos sobre o próximo vai explodir numa atitude da própria vítima, quando chegar ao seu limite emocional. A violência doméstica cria uma atmosfera psíquica perturbadora, atraindo espíritos inferiores, vinculados ou não aos contendores, que tornam a convivência familiar cada vez pior. Ora, nós estamos vivendo num clima de perturbação, de raiva, de ódio, de sentimentos inferiores. E esse tipo de atitude só atrai espíritos inferiores, obsessores. Sejam espíritos inferiores que querem prejudicar qualquer pessoa, ou sejam aqueles espíritos que estão ligados a nós desde vidas passadas, ou mesmo desta vida, que se aproveitam dos nossos pensamentos e atitudes inferiores, de raiva e de agressividade, para agravar a convivência e para nos levar a uma atitude que pode ser danosa, tanto para nós quanto para o outro. Imaginemos um assassinato em família. Que repercussão que isso tem? O pai vai para a cadeia, a mulher morreu, os filhos ficam abandonados. É uma desagregação completa da família. E muitas vezes isso acontece por instigação ou por auxílio de espíritos inferiores, obsessores, que convivem conosco. E é muito interessante nós percebermos isso, que as leis, em geral, elas não são capazes de coibir os problemas, que coibir a nossa violência. Não é a lei que vai resolver a questão da agressividade
pessoal, individual. Porque se fosse assim, nós não teríamos criminosos, porque as leis, elas são disciplinadoras, elas são também violentas. Existem países que têm a pena de morte, como os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, e, no entanto, os crimes continuam acontecendo. A solução está, então, no processo educativo, familiar e institucional, mas que é um processo pedagógico de longo curso, com o qual nós temos que começar a nos preocupar desde agora, pela nossa transformação interna e processar isso na educação dos nossos filhos. É a única maneira eficiente de nós acabarmos com a agressividade que é interior e com a agressividade familiar e social. Como é que nós podemos trabalhar isso? Quais são as sugestões para nós adquirirmos brandura? Porque a maneira de nós acabarmos com a violência, que é a agressividade, que é uma conduta inferior, é desenvolvendo virtudes, é nos reeducando, adquirindo virtudes. Então, como é que nós fazemos isso? Quais são as atitudes que nós podemos ter para nos libertarmos da agressividade? Então, em relação ao agressor, quem se reconhece agressivo e não mais deseja ser, quer dizer, tem que haver uma proposta interior de eu me modificar para o bem, que é a proposta espírita cristã, percebendo o mal para a família e para si mesmo. Deve logo iniciar um processo de renovação interior. É exatamente mudar a conduta, tornar-se uma pessoa nova, ou uma nova pessoa. Ou seja, preciso ter em mente, reconhecer que eu sou agressivo, que eu sou violento, que eu sou constrangedor, e que isso não é bom para mim, não é bom para a família, não é bom para ninguém, e eu quero ser melhor. E aí, o aprimoramento da inteligência e da moral capacita o indivíduo a frear os impulsos da animalidade, e isso o torna melhor. A importância, então, eu estar me dedicando ao estudo, à cultura em geral, mas em especial à cultura da espiritualidade, da religiosidade. Não é à toa que Allan Kardec estudou as 10 leis morais em O Livro dos Espíritos, porque ali nós vamos encontrar as leis que regem o universo no sentido moral, das nossas relações, como eu devo me comportar para viver bem, em paz com o semelhante, para ter um crescimento espiritual. A doutrina espírita, portanto, nos oferece os conhecimentos necessários para eu me transformar numa criatura melhor. Diz Kardec, na questão 754 do Livro dos Espíritos, a sobreexcitação dos instintos. Lembra que nós falamos sobre os instintos de conservação, a origem da nossa agressividade e violência? Essa sobreexcitação, quer dizer, nós nos dedicarmos, né, nos entregarmos aos instintos, abafa, por assim dizer, o senso moral. E, pelo contrário, o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Daí a importância, como nós dissemos, de estarmos trabalhando as virtudes, as leis morais, as leis espirituais, as leis divinas, para nós nos melhorarmos. Então, é necessário que o agressor busque uma terapia eficiente que o ajude a descobrir as raízes da agressividade, as situações que o deixam contrariado e aprender mecanismos de contenção e solução pacífica. Se a doutrina espírita, o evangelho, o centro espírita nos oferecem uma contribuição muito importante para a nossa transformação, grande parte das vezes nós precisamos de ajuda de um profissional, no caso do psicólogo, do psiquiatra, que vai nos ajudar a perceber as raízes, as causas profundas da nossa atitude agressiva, que muitas vezes estão aqui nesta reencarnação mesmo, uma infância de uma relação
parental agressiva, em que nós éramos vítimas dos nossos pais, dos nossos professores, de colegas de escola, muitas vezes eu sou assim agressivo, violento, porque me submeti também a uma violência. Então eu preciso trabalhar esse conteúdo interior e alguém precisa me ajudar a identificar essas minhas causas profundas, muitas vezes inconsciente. E é muito interessante que na justiça, algumas varas de família, da infância, estão se utilizando da técnica da constelação familiar para a solução de conflitos. Para nós percebermos que, em geral, sozinhos, nós não conseguimos resolver essas atitudes mais profundas, mais arraigadas na alma, e precisamos, de fato, de ajuda para isso. Além disso, deve vivenciar a espiritualidade, conforme a religião que mais lhe seja simpática, na qual os valores morais e o respeito ao próximo, as leis divinas, sejam ensinados com clareza, aplicando-se a si mesmo a disciplina e pensamentos nobres, até que consiga serenar a alma e formar hábitos bons e gentios. Então, o centro espírita, a religião, a repetição do evangelho, vão sendo incutidos na nossa mente, às vezes de maneira muito lenta, muito subliminar, e que aos poucos nós vamos conseguindo mudar a nossa conduta. Nós tivemos uma narrativa de uma companheira do centro espírita, que ela disse que, anteriormente a frequentar a doutrina espírita, ela tinha uma direção violenta, uma direção agressiva no trânsito, mas que aos poucos ela foi percebendo que estava enganada, graças aos ensinamentos evangélicos, e que foi se acalmando no trânsito. Vejamos como que isso é uma realidade, como nós somos agressivos no trânsito, quantas mortes acontecem no trânsito, quantos xingamentos acontecem no trânsito. E ela, então, deu-se conta de que ela tinha essa agressividade no trânsito, mas que o evangelho foi acalmando e foi levando a ter uma conduta diferente, mais branda, mais pacífica. Importante cultivar a prece e contar com a ajuda dos amigos espirituais, que auxiliam sempre no fortalecimento dos bons propósitos. Então, estar conectado com os nossos mentores, os chamados anjos da guarda, a espiritualidade, Deus, Jesus, é muito importante para que nós possamos ter a fixação desse entendimento e temos as forças necessárias para resistirmos a uma reação, a uma ação violenta diante de conflitos, diante de ofensas que possam nos alcançar. A situação da vítima, aqui nós já estamos entrando em como a postura da vítima deve ser, no entanto, é muito mais complexa. Diversos fatores íntimos, pessoais e sociais dificultam a tomada de uma atitude positiva que evite o prosseguimento da agressão. Hoje nós estamos vendo uma reação social, estatal inclusive, ONGs de proteção à criança, de proteção à mulher, incentivando a denúncia do agressor que está ali oprimindo, para que ela não se submeta mais a esse constrangimento, a agressão física, inclusive a morte. A sociedade está desperta para isso, a própria mulher está reagindo para que o agressor não continue sendo aquele violentador físico e moral, como tem acontecido, ou tinha acontecido até, e acontece, né? Os violentos não estão sujeitos à lei. Então, para a vítima é muito mais difícil, dadas suas fragilidades, muitas vezes, a criança, o idoso doente, a mulher sem emprego, a mulher sem renda, muitas vezes, mulher sem cultura, às vezes se submetem à agressão porque não encontra a oportunidade, os meios necessários para escapar. Além disso, o medo ou a culpa, né? Culpa por também se reconhecer equivocada, costumam ser os sentimentos paralisantes
uma agressão contra o filho, muitas vezes o filho se submete àquilo achando que o pai está certo. Ou a mulher que teve uma conduta indevida e que o marido oprime, aceitando a culpa por ter se equivocado em alguma atitude, né, aceita a opressão do marido. Não porque acha certo, mas porque se acha culpada e merecedora de castigo, vamos dizer assim. O afeto pelo agressor e um mal compreendido sentimento religioso igualmente levam a vítima a suportar uma sofrida convivência. Não há uma solução fácil e nem remédio único. Nós sabemos de mulheres de maridos alcoólatras e que o marido chega embriagado, bate na mulher e que a mulher submissa não toma nenhuma providência, pensando assim: ah, mas quando ele está sóbrio, ele é bom, ele é trabalhador, ele é amoroso comigo. Então, ela coloca como uma forma de compensação, né, achando que aquela agressividade compensa pelos momentos em que ele se mostra bom, mas não pensa que ao longo do tempo isso vai gerar sentimentos que são contrários ao amor e que, na verdade, quem agride, quem oprime, não tem um sentimento de amor e de respeito. Mas, como nós dissemos aqui, não há uma solução fácil e nem remédio único, né? Porque nós somos pessoas, nós temos personalidades diferentes, as situações são diferentes, por isso nós não devemos ficar dando palpites, soluções para os outros, porque nós não estamos convivendo com os outros, não estamos entre quatro paredes com a família. Então é muito fácil nós pensarmos e darmos sugestões para os outros, mas às vezes não conseguimos aplicar na nossa própria vida. Um ato violento pode acontecer eventualmente, dada alguma situação extrema e um descontrole emocional, às vezes causados por abusos e destempero de ambos os contendores. Mas a harmonia pode voltar a reinar quando estão dispostos à renovação, à compreensão e ao perdão. Há pessoas extremistas que dizem: ah, se você relou a mão em você, você já procura a delegacia, já faz denúncia, você já separa. Como nós dissemos, não há uma solução única, uma fórmula para tudo. Cada um é que vai sentir como pode lidar com a sua situação. É importante, em havendo o amor, tentarmos uma mudança de convivência, outros parâmetros amorosos, e o perdão vai entrar aí como um instrumento divino, amoroso, evangélico, para nós mudarmos a situação. O problema está quando essa violência, ela é contumaz. Ela, mesmo após o perdão, mesmo após a conversa, o entendimento, o outro não se propõe a mudar e continua com desrespeito, a desconsideração, enfim, mostrando que não há um amor, que há um ciúme, há uma prepotência, há um preconceito, há um desejo de dominação e que o outro tem que se submeter. Então, nessas circunstâncias, na verdade, é difícil prosseguir-se numa relação, porque isso acaba machucando cada vez mais e mostrando que o amor não está presente. A agressividade é uma atitude contrária à lei humana e à lei de Deus. Onde se manifeste, deve ser combatida e revertida. É erva daninha que precisa ser arrancada, porque ao crescer causa danos mais graves às nossas vidas e à sociedade. De tal maneira, a vítima não deve se submeter ao agressor, não deve entregar o pescoço ao agressor. Não significa revidar, não significa agredir também, né? Mas defender-se, tentar o entendimento, tentar a mudança. Se é incapaz, como o idoso, como a criança, é importante que
os familiares, né? Ou a autoridade tome medidas protetivas. Por isso que tem lá o Conselho Tutelar, o Conselho do Idoso, a Delegacia da Mulher, né? É o Estado suprindo a fragilidade das pessoas que não podem se defender. A mulher, inclusive, tem lá um número de denúncia contra os abusos, contra a agressividade. Então, se eu não posso me defender, é dever dos outros, inclusive dever do cidadão, às vezes de um vizinho, fazer uma denúncia para evitar que o mal maior aconteça. Então, quem pode deve tentar reverter a situação, dialogando com sinceridade e firmeza e convidando o ofensor ao tratamento e à mudança para o bem, com frequência ao centro espírita, a qualquer religião, à oração e ao evangelho no lar. Então, a mulher, o marido, o familiar deve se esforçar, deve insistir para que o outro mude essa conduta, porque a conduta geradora de harmonia familiar será sempre a conduta do respeito e da fraternidade e do amor. Infelizmente, se não for possível, para preservar sua integridade emocional e física, a saída é o rompimento da relação, ainda que para isso tenha de recorrer a medidas judiciais protetivas. Então, chegando ao limite em que o perigo físico se mostra evidente, é natural, é defesa pessoal buscar a justiça, a polícia, o fórum para a proteção necessária, porque nós não podemos permitir que o mal prossiga, causando, gerando danos, às vezes, irreversíveis na personalidade do filho, na personalidade do pai, da mãe, da mulher ou do marido, né? E com danos, muitas vezes, chegando à morte, inclusive. Jamais deve, porém, cair ao nível do ofensor, vingando-se ou guardando raiva e mágoa, porque esses são sentimentos que fazem mal, primeiramente, ao seu portador. Ora, a atitude violenta, agressiva, raivosa do outro não deve gerar no coração amoroso, evangélico, o mesmo sentimento. Então, eu devo exercitar o perdão, porque o perdão faz bem para mim, não guardando mágoa nem raiva. Não significa que eu não deva tomar as medidas protetivas necessárias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com as medidas protetivas, eu impeço que o mal prossiga. Mas no meu coração eu não tenho raiva. Eu não quero que ele morra. Eu não quero que ele vá para a cadeia simplesmente para pagar aquilo que ele está fazendo. Não. A medida é para impedir que ele mesmo prossiga se prejudicando, se deteriorando moralmente por causa da sua conduta. A vítima, então, deve guardar o seu coração na mansuetude, mas energicamente tomar as medidas necessárias para se proteger ou proteger alguém da sua família. Toda situação conflitiva tem por finalidade experimentar a alma, uma expiação ou prova com a qual Deus examinará a nossa capacidade de superação e crescimento. Portanto, se nós estamos numa família e que as relações pessoais são antipáticas e são conflitivas, são difíceis, sabemos que estamos ali como expiação ou como prova, para experimentarmos a nossa capacidade de superação, de crescimento, de vitória espiritual. Às vezes precisamos converter o outro. Às vezes um filho rebelde é aquele mesmo filho, aquele mesmo espírito que em outra vida nós causamos o mal e geramos um prejuízo. Então, está junto conosco para que nós possamos transformar sentimentos. Então, é preciso compreender o mecanismo da justiça divina para guardarmos o coração em paz, no entendimento e buscarmos a solução pacífica. Com o Espiritismo, aprendemos que todos avançamos em busca do amor pleno,
que será alcançado mais cedo ou mais tarde. O que não for possível resolver hoje, o futuro se apresentará, trazendo nova oportunidade de entendimento e fraternidade. Às vezes, quando nós nos separamos num determinado momento, seja qual for a relação pessoal, conjugal ou filial, é porque naquele momento nós não estamos prontos para resolver amigavelmente, fraternalmente, o conflito. Mas o tempo se encarregará de reajustar os nossos sentimentos, porque todos nós vamos evoluir e nos tornarmos melhores. E aí, no momento oportuno, nesta vida, ou em outras vidas, ou mesmo no plano espiritual, Deus facultará para nós um momento, uma situação, uma oportunidade, e que nós vamos poder nos reajustar e nos entendermos, porque a nossa destinação é a destinação do amor pleno, da brandura, da fraternidade, uns para com os outros. Portanto, procuremos ser o mais depressa possível mansos, brandos e puros de coração. Muito obrigado pela oportunidade. O nosso desejo é de estarmos juntos aprendendo sempre. Muita paz no coração de vocês. Donizete, excelente a exposição, nós agradecemos muito, teríamos muitas coisas aqui para nós conversarmos, mas eu vou começar aqui colocando sobre as sutilezas que você trouxe sobre a violência psicológica, que isso acho que pegou para todo mundo, com certeza. Porque nós chegamos aqui à infeliz conclusão, viu, Donizete, que todos... Donizete parece que saiu. Maiores ou menores em violência, né? Nós somos, em maior ou menor grau, nós estamos envolvidos nessas sutilezas aí, nós somos agressores realmente, a nível psíquico. Porque nós não conhecemos o psiquismo do outro, não é, Donizete? E muitas vezes uma palavra... ela funciona como flecha com relação ao outro. Tem alguém aqui dizendo que o Donizete saiu? Não saiu. Estou aqui ainda. Ele continua firme aqui conosco, viu? Porque apareceu aqui para mim, Donizete saiu. Não, tá tudo tranquilo. Você escutou, né, Donizete? Tá tudo bem, né? Sim, tudo bem, eu estou acompanhando. Muito bem. Então, como nós temos essa questão de sermos violentos em maiores ou menor grau, muitas vezes uma palavra, uma ironia, uma brincadeira vai como flecha no psiquismo do outro. Realmente agride, porque a gente não conhece com profundidade o conteúdo íntimo das pessoas. Inclusive, Donizete, dos nossos filhos. Porque eles têm uma história espiritual, eles têm um conteúdo que muitas vezes nós não conseguimos identificar, mesmo que a gente esteja atento às tendências, enfim. Então, eu acho que isso daí pega muito e, portanto, no processo educativo, nós temos que estar muito atentos à reforma íntima, ao nosso campo interno, para que a gente possa melhorar um pouco isso, não é, Donizete? Concordo plenamente. Nós trazemos esses sentimentos do passado, essa maneira de ser do passado, são as más tendências. E como nós não estamos muito conscientes, nós não entendemos a amplitude do que seja uma opressão, uma violência, nós continuamos agindo. Eu citei, assim, muito rapidamente, eu gosto de dar esse exemplo, porque é do dia a dia. Imaginemos aí, nós vamos a uma festa, o marido e a mulher a uma festa. E o marido fala assim, não, você está com o decote muito aberto, vai trocar. A mulher achou que estava ótimo, estava muito bem daquele jeito, mas o marido impôs-se a ela. É uma violência, né? Mas é comum no nosso dia a dia. Uma saia muito curta. Então, é importante nós estarmos pensando isso, porque nós temos que alcançar um ideal, né? Uma conduta cada vez melhor na nossa vida. Ô, Donizete, até o silêncio, né? Por exemplo, essa agressão mais passiva, quando uma pessoa ignora a outra,
às vezes dentro da família, você sempre está menosprezando a fala de alguém. Isso é uma coisa muito agressiva e pode afetar muito a pessoa, né? Que não se sente valorizada, respeitada na sua palavra, né? É o que nós podemos chamar de abandono afetivo, né? A indiferença faz muito mal para o próximo. Donizete, nós temos então aqui uma pergunta da Alcione. Ela pergunta assim: em situações reais, qual o limiar entre educar o indivíduo e a violência psicológica? Então, falando um pouco sobre os nossos filhos. Então, é muito sutil isso. Depende muito da relação familiar, né? Em relação aos nossos filhos, nós temos o dever da educação. Imaginemos uma criança. A criança fala assim, eu não vou à escola. Eu não quero ir à aula. Não é violência eu obrigar o filho pequeno a ir à escola. Porque eu tenho a obrigação, o dever de educá-lo, de levá-lo à instrução. Agora, eu não posso bater no filho para que ele vá à escola. É um limite. Eu não posso deixar o filho sem comer para que ele vá à escola. Mas eu posso usar de meios para que ele realmente vá, né? Meios educativos, meios de constrangimento, pegar o filho, levá-lo à escola, né? Sustar alguns benefícios para que ele vá à escola. São mecanismos que a gente vai aprendendo entre o limite e o certo, que não seja violento. Nós poderíamos dizer, né, Donizete, que é um processo de treinamento para nós, que passa pelo autoconhecimento e tudo mais. Porque, como você colocou, a coisa é muito sutil. Então, nós temos até uma brincadeira aqui entre nós, a Cris sempre vai dar risada, porque a gente costuma dizer assim, olha, nós precisamos trabalhar as falas positivas com os filhos. Então, imagine aquele dia que você não está aguentando mais, cansada, já falou 300 vezes que não é para deixar a toalha jogada, molhada em cima da cama, e você vai com toda a elegância trabalhar essas falas positivas, não é, Cris? Quais são as falas positivas? Não é estourar. Não aguento mais, você é preguiçosa, como você é bagunceira. Isso é uma fala violenta. Então, seria o inverso. E para isso, nós precisamos de um treinamento muito grande conosco, nas nossas falas. Você é inteligente, você é organizada, você consegue. Eu vou te ajudar hoje, mas depois você vai conseguir fazer sozinha. Então, tem todo o processo do trabalho da autoestima, não é, Donizete? O problema é que nós não estamos preparados para a educação dos nossos filhos. Nós vamos para o namoro, casamento, vamos empurrando com a barriga até chegar lá. Mas nós não nos preparamos psicologicamente para a educação. Então, nós não queremos ter trabalho. Nós não queremos fazer uma pedagogia da educação dos nossos filhos, a formação de hábitos, como diz Allan Kardec. A gente vai empurrando. Então, o filho deixa a toalha lá, você vai, pega e guarda. Você vai, pega e guarda. Você xinga, pega e guarda. Então, você não faz o processo educativo adequado. E hoje nós temos o quê? Nós temos a pedagogia, nós temos a psicologia, voltado para o processo educativo. Então, nós temos que aprender. Estou com dificuldade de educar meus filhos, procure a psicóloga, procure um pedagogo, vai entender quais são as melhores atitudes em relação àquela dinâmica familiar para você agir de maneira adequada. O Rossandro Klinger tem uma passagem muito interessante de um pai que fazia tudo para os filhos, e os filhos já não respeitavam mais o pai de maneira nenhuma, até que ele orientou o pai a assumir a atitude paternal, né, ali para poder se impor, porque os filhos estavam mandando no pai. Então, a pedagogia, a psicologia, até mesmo o espiritismo, estão aí para nos dar um direcionamento. Aprender na experiência, às vezes não dá tempo, porque a hora que você aprende, o filho já é adolescente. Quando você aprende a lidar com o adolescente, ele já é adulto. E aí você
Depois vai se arrepender de não ter feito melhor. Alguém gostaria de conversar com o Donizete? Podem fazer alguma colocação? Eu tenho uma colocação, desculpa te interromper, Eduardo. mas é uma coisa que eu admiro na geração moral e cívica, é a educação. Você pega na minha geração, o filho não vai para a escola, vai para a psicóloga, vai não sei onde. Você pega na geração moral e cívica, às vezes uma olhada no pai, já. Às vezes o filho está em casa, passava uma fala da mãe, espera seu pai chegar. Acabou a bagunça. Se o pai era calmo, só que falava do pai, ponto. Calmava na hora. E também, tipo, professor. Hoje a gente não tem respeito. O professor, na geração civil, nossa, professor. Era uma autoridade. Só podia pra mãe. Se a mãe fosse professora, aí seria o supra-sumo. Seria. Né? Deu para entender, Donizete, o que o Eduardo falou? Deu? Pode comentar, fique à vontade. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade mesmo. Nós saímos de uma família constrangedora, opressora, para uma família de liberdade. E aí os pais não souberam muito lidar com essa liberdade. Aos poucos, os pais estão começando a perceber que precisam ajustar isso, os limites da responsabilidade com o da liberdade amorosa. Então, eu preciso ser amigo do meu filho, no sentido fraternal, preciso ser o pai do meu filho, preciso agir com amor, mas eu preciso agir com o meu dever de responsabilidade, mostrar a responsabilidade que os filhos têm também, e de respeito ao próximo, de fraternidade, de solidariedade. Mas percebam como isso é difícil. Eu preciso mudar a maneira como eu penso a vida, como eu penso a mim mesmo. Eu preciso me mudar. Porque se eu não faço minha transformação interior com esses novos conceitos, eu não consigo ter uma relação de educação correta, amorosa, enérgica com os meus filhos. É de longo prazo. Nós vamos ver ainda algum tempo pela frente até as coisas se ajustarem. Muito bom. Alguém mais quer fazer mais uma última pergunta para o Donizete? Ou alguma colocação? A Marília tem bastante experiência com relação a isso, né, Marília? Hoje não dá tempo. Foi muito bom, viu? A sua exposição foi muito clara. A única coisa importante, né, quando tem espíritos, né? Tem crianças que já são muito agressivas, né? Que já tentam bater nos pais. Então, começa daí, né? Os pais já realmente não permitirem, que tem pais que acham engraçadinho, né? A criança vai lá, bate, xinga. Então, é o que você falou mesmo, Donizete. Foi muito boa a sua exposição, viu? Excelente. Alguma consideração final? Aí, tem gente que fala assim, o filho bateu na sua filha porque ele gosta de você. Meu filho, o garoto bateu na menina porque ele é apaixonado. Isso não existe, né? Nada justifica a agressão, a violência. Nada. Nenhuma hipótese. Vamos lembrar de Jesus quando disse, se você falar raca, uma palavra, raca, aqui é uma palavra de desprezo. Seja qual for. Já é suficiente, já é contrário à lei de Deus. Agora imagina bater. Meus amigos, nós gostaríamos de ficar aqui a manhã inteira, o dia todo, conversando com o Donizete, mas não vai ser possível por conta do horário. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Parabéns, Donizete, foi excelente. As reflexões foram muito profundas. E gostaria de convidar a Mirella para fazer a prece final para nós. Obrigada, Donizete. Eu que agradeço. Um abraço a todos.